Olá pessoal, bom dia. Vamos começar aí mais uma aula de TecMat, agora com o assunto de siderurgia. Essas nossas próximas 3 aulas vão ser sobre siderurgia, né? Esse é um tema bem complexo, longo, né? Então a gente vai gastar bastante tempo falando disso, tá bom? Nossas aulas de TecMat, né? Como eu falei, essa parte de siderurgia está dentro do nosso segmento, a gente tem que ver mesmo, né? E é algo muito importante, né? Para quem não sabe, siderurgia se refere à fabricação do aço, né? Como o aço é fabricado, né? A gente fala muito de aço, falamos do diagrama ferro-carbono no semestre passado, e agora a gente vai falar de como o aço é fabricado de verdade, né? Quais são os processos que a gente tem que fazer para pegar o minério de ferro e transformar em aço, tá bom? E tem que passar por vários processos, tá? Uma coisa que eu quero avisar para vocês antes de começar a aula é que eu não quero que vocês se atentem muito aos detalhes, né? Pensar em detalhes de máquinas, detalhes de reações químicas, né? Eu quero que vocês entendam de maneira geral como funciona, tá bom? Eu não quero que vocês se prendam a detalhes, tentar entender os detalhes, tá? Porque o detalhe da fabricação do aço varia muito do método de fabricação, tá? Então o ideal é entender de maneira geral como é que funciona, beleza? Para essa aula eu me baseei no livro do Chiaverini, né? É um livro um pouco antigo, um pouco velho mesmo, né? Ele é de 85, mas é um livro referência no que se refere a materiais no geral, né? Eu até evito usar esse livro quando eu posso, quando consigo, mas em relação a siderurgia, eu acho que ele é um dos mais completos que tem, né? Ele explica muito bem como é que funciona, né? E essa parte é muito importante, né? Porque, como vocês sabem, né? Aqui no Espírito Santo a gente tem Vale do Rio Doce, a ArcelorMittal, né? Que são referência, né? As duas são referências nessa área de siderurgia, tá bom? E bem, com certeza vários de vocês aí conhecem gente que trabalha na Celor, talvez até mesmo os pais de vocês, na Vale, né? Então é legal saber como é que funcionam as coisas lá dentro, né? Alguns de vocês podem ter até escutado falar de alto forno, falar de coqueria, falar de aciaria, né? E muitas vezes a gente não sabe do que se trata, né? Então aqui, nessas próximas 3 aulas, eu quero fazer com que vocês entendam isso, né? Beleza? As aulas vão ser um pouquinho longas, tá? Esse slide aqui ele é longo, tem uns 138 slides aí nessa apresentação, mas eu dividi para 3 para não ficar tão longo assim, né? Deve dar por volta de 1 hora cada um. Vamos ver. Vamos lá, primeira parte, né? Falar sobre as matérias-primas na indústria siderúrgica, né? Quais são as matérias-primas, entender um pouco mais sobre essas matérias-primas, né? Eu vou falar sobre matérias-primas e também vou falar sobre introdução histórica, né? Fazer um apanhado histórico para vocês entenderem por que a siderurgia é tão forte no Brasil, né? A gente sabe que a siderurgia é um setor básico e prioritário para o desenvolvimento industrial e econômico de qualquer país, né? Já que o ferro ele tem muita importância tecnológica, tá bom? Quando a gente fala de siderurgia, isso abrange todas as etapas necessárias para, a partir das matérias-primas, produzir o ferro e o aço, né? Aqui eu falo de produção de ferro, uma produção de aço. Eu falo de modo que seja quase sinônimo, porque a gente sabe que o aço é uma liga de ferro com carbono e outros elementos, mas principalmente ferro e carbono. Só que a porcentagem de carbono é muito pequena. Como vocês viram no semestre passado, no diagrama ferro-carbono, o ferro está ali. O carbono em um ácido tem no máximo 2,11% de carbono. Então é bem pequeno mesmo a quantidade. O teor é baixo. Tá? Bom, o processo clássico e mais usado para a redução do minério de ferro é o do alto forno, né? O que é isso, né? A gente vai pegar minério de ferro, né, que é um óxido de ferro que a gente pega e extrai da natureza. A gente pega calcário, pega carvão, mistura isso no alto forno em condições específicas que eu vou comentar aqui. E aí eu vou conseguir um material chamado ferro gusa, né? Isso aí como posso dizer, é a base para se formar o aço, né? É isso que a gente chama de ferro gusa, né? Ferro gusa é uma liga de ferro-carbono que tem muito carbono. Então, para transformar em aço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir o teor de carbono. Isso é feito na aciaria. Então, aqui tem 2 pontos principais do processo de produção do aço.
O primeiro é o alto forno, onde eu vou criar esse ferro gusa. Logo depois a aciaria, onde eu vou pegar esse ferro gusa e transformar em aço. Tá? Então, assim, de maneira geral é isso. Qual é o caminho de transformar minério de ferro em aço? Minério de ferro passa pelo alto forno, vira ferro gusa, passa pela aciaria, vira aço. Pronto. Né? Agora, os detalhes de como isso acontece a gente vai ver aqui nessa aula. Depois que sai da aciaria, ele pode ser colocado na forma de lingotes, né, que são um formato geométrico específico. Né? Eles podem ser submetidos à transformação mecânica. Isso a gente vai ver lá para o final do nosso curso aqui, né, que são métodos de transformar mecanicamente. Né? Na verdade, eu falo transformar aqui, mas eu me refiro mais, na verdade, à ideia de dar forma. Né? Posso colocar o aço na forma de placa, na forma de viga, na forma de eixo de cilíndrico, na forma de um eixo vazado, um tubo, né? Um eixo vazado. Enfim, a forma que eu vou dar para o aço depende da maneira que eu quero comercializar. Então eu posso usar vários métodos de fabricação para colocar o aço em várias formas estruturais diferentes. Né? E aí depende da aplicação mesmo. Tá bom? Essa parte da forma para o aço é algo que a gente não vê aqui. A gente quer produzir o aço. Depois, para dar a forma que a gente quer dar para ele, isso aí vai depender de outros processos de fabricação, né? Outros processos de conformação, que é a parte final do nosso curso. Né? Inclusive, gente, só abrindo um parênteses aqui, eu fiz uma alteração fiz uma alteração no nosso planejamento. É que antes eu estava planejando apenas 2 aulas para siderurgia. Só que eu vi que ia ficar muito apertado, com a aula muito longa. Então eu aumentei para 3 e juntei a parte de aço e ferro fundido, falar junto, tá bom? Então é isso aqui, gente. Aqui tem algumas formas que o aço pode ter, né? O aço pronto, né? Pode ser colocado na forma de perfilado, é algo bem importante. Aí a forma de L, de U, de T, duplo T, de Z. E aqui a gente tem um apanhado geral de como que é esse processo de fabricação do aço. Né? Eu quero que vocês tenham um foco muito importante para o alto forno, que está bem aqui no meio, bem aqui onde estou passando o mouse, e para a aciaria. Vamos lá. O aço, como eu falei, ele é feito principalmente de ferro. Então ele tem que ter muito minério de ferro, tem que ter muito ferro. Então esse ferro vem do minério de ferro. Então o primeiro ingrediente para fabricar o aço é o minério de ferro. Esse minério, para ser jogado no alto forno, ele tem que sofrer um beneficiamento. O que é esse beneficiamento? É a gente colocar esse minério, dar a esse minério características específicas para que esse minério tenha facilidade de reagir lá no alto forno. Né? Porque no alto forno vão acontecer várias reações químicas. Né? Então tem que colocar ele no formato que as reações aconteçam de maneira adequada. Né? Então é isso. Né? É um beneficiamento do minério. E eu vou colocar calcário, que é um fundente. Né? Esse aqui, o calcário é um coadjuvante. Aqui. Ele não é tão importante assim. Na verdade, ele é importante pra caramba, né? Só que ele não tem. A gente não dá um foco muito grande como a gente dá pro carvão pro minério de ferro, tá? Porque o calcário ele passou por uma moagem pelo peneiramento e já é jogado no alto forno. Né? Não tem muita preparação anterior. Então, ó, minério de ferro beneficiado e calcário moído e peneirado. O terceiro ingrediente é o carvão. Né? O carvão, que pode ser carvão vegetal, carvão mineral, ele é jogado no alto forno. O carvão vegetal, ele tem certas limitações de uso, né? Porque carvão vegetal vem de árvores, né? Ou seja, isso vai significar que eu vou ter grande parte de dano florestal, né? Digamos assim. Né? Então, hoje em dia a gente costuma utilizar mais carvão mineral do que carvão vegetal. Né? Tem vários pontos positivos, a gente vai comentar sobre isso hoje ainda. Em relação ao carvão, né? Esse carvão eu não posso também jogar carvão mineral no alto forno. Eu tenho que fazer com que ele passe por um processo de refino, digamos assim, né? Processo que eu vou retirar as impurezas dele, né? Colocar ele na maneira mais fácil de reagir no alto forno. Esse processo aí é o que a gente chama de formação de coque. Eu quero pegar o carvão mineral e refinar. Quando eu refino, ele vira o coque. Então esse processo acontece num setor da indústria chamado coqueria. Né? Na coqueria que eu tenho essa formação do coque. Né? E o que é jogado, na verdade, aqui no alto forno é coque, calcário e o minério beneficiado. Tá bom?
Esse é o carregamento do alto forno, beleza? Aqui no alto forno, eu tenho dois resultados principais. Eu vou ter a saída de ferro gusa líquido, que é meu objetivo era criar isso, né? Eu vou ter uma parte de escória, né? Essa escória é como se fosse um subproduto, é algo que eu produzo, mas não é o meu objetivo produzir, né? Para eu conseguir o gusa com qualidade, eu tenho que ter um certo composto químico ali para remover essas impurezas do gusa. Esse composto químico é a escória, tá bom? Então tem ferro gusa e escória. A escória é usada para algumas aplicações dentro da própria indústria, né? E o gusa líquido vai para a cearia. O gusa líquido, na cearia, ele passa por alguns processos, né? Onde eu vou reduzir o teor de carbono e vai transformar em aço líquido, beleza? A produção do aço, na verdade, ela termina aqui, ó, no aço líquido, né? Acho que aqui já termina essa produção do aço, né? Depois disso aqui, a gente tem que solidificar e dar forma a ele só, né? Não tem muito o que fazer depois disso, tá? A produção, de verdade, do aço vem até ali, né? Então é isso, gente. É exatamente isso aqui que a gente tem que focar, né? O que a gente pega? Carvão, calcário e minério de ferro, joga no alto forno, consegue o ferro gusa, joga na cearia, temos o aço líquido, beleza? A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo aqui, né? Agora voltando um pouco mais no histórico, né? A produção e utilização do ferro pelo homem, né, vem de civilizações muito antigas, né, como Babilônia, Egito, Pérsia, né? Os processos de produção eram muito rústicos, eram muito antigos, né? Mas os produtos possuíam qualidade suficiente para apresentar aplicações úteis na época, tá bom? Então o processo de produzir era antigo, mas o produto era bastante útil, tinha bastante aplicação. Então assim, isso não é algo novo, né? A utilização do ferro pelo homem é uma coisa bem antiga. No Brasil, os verdadeiros passos para dotar o país de uma indústria siderúrgica foram dados a partir de 1930. Né? Antes disso, tiveram algumas iniciativas isoladas, né? De alguns indivíduos, algumas pessoas, né? Que repararam que tinha grande potencial no mercado brasileiro, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muitas jazidas de minério de ferro, né? Ou seja, tem muito minério de ferro abundante aqui na natureza, né? E aí isso aí traz um potencial para o país, né? Ele desenvolver um mercado siderúrgico, né? Então muitas pessoas acreditavam que o país poderia, ao longo do tempo, se tornar um grande produtor de ferro e aço, tá? Mas isso começou bem individualmente. Aqui tem alguns das pessoas, né, dos indivíduos que tentaram produzir aço aqui no Brasil, né? A primeira iniciativa foi de Afonso Sardinha em 1590, para vocês verem como começou, né? Ele construiu os primeiros engenhos de ferro do país. Ainda era algo muito rústico na época, né? Esse Afonso Sardinha é o que é chamado de pai da siderurgia no Brasil, tá bom? Depois tem esse barão de Eschwege, né, um mineralogista alemão, que em 1812 fez a primeira corrida de ferro gusa em território brasileiro, né, numa fábrica em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, conhecido como Patriótica, né? Então ele fez a primeira corrida de ferro gusa em território brasileiro, né? Esse era o barão de Eschwege. Então ele fez essa primeira corrida de gusa, beleza? Varnhagen e Hedberg, né, construíram a usina de Ipanema em 1818, né, é outra iniciativa, né. Só voltando nesse barão que eu comentei aqui anteriormente, né, quando eu falo de corrida de gusa, corrida de ferro gusa, é porque ele foi o primeiro a produzir ferro gusa, tá? Ele conseguiu produzir ferro gusa em território brasileiro em 1812. Foi a primeira iniciativa de sucesso nesse sentido, tá? É importante lembrar que esse aço, né, esse ferro que era produzido nessa época aí de 1800, ainda era algo de qualidade ruim, né, porque os processos não tinham evoluído de maneira a trazer, a possibilitar uma qualidade boa, né, do aço. Monlevade, engenheiro francês, né, ele montou um baixo forno em Caeté, em Minas Gerais, em 1818, e uma forja catalã, que é um tipo de forja, em 1925. Então é outra iniciativa, né. No período republicano, né, depois que o Brasil se tornou república, nós temos algumas iniciativas que se consolidaram, né? A mais importante foi em 1919,
em Belo Horizonte, com a fundação da Companhia Siderúrgica Mineira, a CSM, né, que foi transformada em 1921 na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, né, mediante a associação com o grupo luxemburguês, né, do país Luxemburgo. Então foi a primeira companhia siderúrgica que foi formada, foi criada aqui, né, no país, né, primeira iniciativa de sucesso, né. Com o tempo, essa companhia siderúrgica belgo-mineira, ela se tornou uma das maiores, se não a maior usina siderúrgica do mundo, né? Utilizando como combustível carvão vegetal. Perceba que nessa época, lá em 1920, por 1930, ainda tinha a utilização de carvão vegetal com maior frequência, né? Porque nessa época ainda não havia uma preocupação muito destacada em relação aos potenciais danos ecológicos que a utilização do carvão vegetal pode trazer, tá bom? Então a própria utilização do carvão mineral ainda não estava tão assim aperfeiçoada, digamos assim. Então utilizávamos carvão vegetal como combustível. Tá? Essa companhia siderúrgica belgo-mineira, eu acho que tinha uma sede dessa usina, acho que ela ficava em Ipatinga, em Minas Gerais, se eu não me engano. Né? Minas Gerais é um foco muito grande para siderurgia, porque tem muitas jazidas de minério de ferro em Minas, tá bom? O primeiro grande passo para o estabelecimento da grande siderurgia, baseada em carvão coke, foi dado durante o governo de Getúlio Vargas, né? Em 1940, quando ele instituiu a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional, né? Que era um plano para fazer com que o Brasil se tornasse uma potência em siderurgia, visto o sucesso que a Belgo Mineiro já tinha que já tinha começado a ter, né? Nos trabalhos dessa comissão, resultou a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1941. Né? Essa usina foi construída em Volta Redonda, no Rio, e inaugurada em 1946. Né? E aí, várias iniciativas começaram a surgir ao mesmo tempo, simultaneamente. Né? Seguiram-se ainda baseadas em carvão coke, a criação da Companhia Siderúrgica Paulista, em Cubatão, né? Começando a operar em 65, e da Uzi Minas, né? Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, fundada em 56, né? Mas começou a operar só em 62. Tá? Então são várias outras iniciativas aí de companhias siderúrgicas surgindo. Né? Aí, nesse contexto, é impossível a gente não falar da CVRD. O que é a CVRD? Companhia Vale do Rio Doce. Né? Foi criada por um decreto-lei do presidente Getúlio Vargas em 42. Né? O controle da companhia era totalmente do governo federal. Né? E ela foi organizada para impulsionar a exploração de riquezas minerais do subsolo brasileiro, sobretudo ferro. Então ela foi criada já para isso. Né? A CVRD, né, a Vale, né, ela foi parte de um projeto de desenvolvimento econômico mais amplo que visava industrializar o país, né, se relacionando também com a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né, e a Vale ela passou a se fortalecer ao longo dos anos. Né. Em 1950, né, mais ou menos na década de 50, digamos assim, a Vale ela se consolidou, né, no mercado mundial como uma grande produtora aí, né, uma das grandes empresas na área de minério de ferro. E nas duas décadas seguintes, né, até a década de 70, houve uma diversificação considerável de suas atividades. Né? Ou seja, eles começaram a diversificar o seu portfólio de atividades. Né? Então começou a partir disso, passaram a incluir a construção e exploração no Porto de Tubarão. Então aqui em Vitória, né, na verdade na Serra, né, a gente tem o Porto de Tubarão, né, que foi construído nessa época, né, onde a Vale estava chegando no seu auge, digamos assim. Tá bom? Então eu comentei um pouquinho sobre essa história aí da siderurgia no Brasil, porque é legal ver que não é coincidência que a gente tem que a gente é muito forte em relação à produção de aço. Né? Se eu não me engano, a última vez que eu vi dados relacionados a isso, o Brasil ele produz uma usina, na verdade, uma usina só, produz assim, milhões de toneladas por ano. Né? Então é uma quantidade muito grande de produto. Né? Tanto que eu tenho certeza que se algum de vocês aí seguirem para trabalhar na área de mecânica mesmo, né, como eu espero que sigam, né,
Provavelmente vão surgir vagas aí na Vale, na ArcelorMittal, né, que são empresas daqui e que trabalham muito com isso, né, que tem uma necessidade, uma demanda muito grande por técnicos mecânicos, né. Inclusive tem alguns colegas que formaram mecânica lá no IFES de Vitória, né, em técnico mecânica também, e vários deles hoje em dia trabalham na Vale, né, porque na Vale, na Arcelor, porque eles têm uma demanda muito grande de funcionários, né. Hoje em dia, se uma empresa como essa ela quebra, né, tem uma grande quantidade de gente que vai ficar desempregada, porque ela move praticamente a economia aqui do estado do Espírito Santo. Né? É grande responsável por isso. Né? Não só ela, tá? Tô só comentando que é uma delas. Né? É uma das grandes responsáveis. Né? A gente pode falar também das empresas que tem em Aracruz, né? Tem a Suzano, que tem a Imetame também, que são empresas muito grandes. Mas a Vale é uma empresa assim que é absurdamente grande, tá bom? Assim, a gente viu que ocorreram tragédias no passado não, nos anos passados, né? Tragédias ambientais, e isso pouco afetou o lucro da empresa. Né? Mesmo tragédias do nível de Brumadinho, de Mariana, a empresa em si ela é tão grande que ela é capaz de absorver esse tipo de coisa sem ter problemas financeiros graves, entendeu? Então, assim, são referências. Mas enfim, largando o histórico de lado, né, vamos focar aqui agora novamente na parte de matérias-primas. Deixa eu tomar um copo de água aqui. Antes de falar de matéria-prima, eu queria só abrir um parênteses aqui para comentar, que eu esqueci de falar. Quando ele fala siderurgia, né, esse nome ele não vem de não é uma coisa aleatória. Né? É porque as primeiras observações do ferro encontradas na natureza vieram de meteoritos. Meteoritos, né? Vieram de meteoritos. Né? Então, as primeiras pessoas que perceberam o ferro na natureza achavam que o ferro era um metal que vinha do espaço, né? Que vinha dos astros, da estrela. Né? E esse cider aí, né? Não sei nem se é o radical que a gente fala em português, né? Essa base para o nome que é o cider, ele se refere a isso, se refere a astro, a estrela, né? Porque é um metal que durante muito tempo teve um caráter mágico, por ele vir do céu, digamos assim. Né? Então por isso que é siderúrgica, né? Essa produção de ferro, de aço. Né? Bom, eu tenho três matérias-primas básicas para produzir o aço. Né? É o minério de ferro, o carvão e o calcário. Eu já adiantei isso. O minério de ferro é a matéria-prima essencial, porque é a partir dele que a gente extrai o ferro. Né? O carvão, ele tem três funções. Ele atua como combustível para ocorrer reação no interior do alto forno. Ele atua como redutor do minério de ferro. Né? O que é o redutor do minério de ferro? Ele pegar o minério de ferro, aquele minério de ferro na natureza, né? O ferro na natureza, ele é encontrado na forma de óxido de ferro. Então ele pega esse óxido de ferro e tira só o ferro dele. Né? Então a gente fala que isso é uma redução do minério de ferro. Né? Quem é responsável por isso é o carbono, é o carvão, né? Na verdade. Como a gente vai ver daqui a pouco. E outra função do carvão é fornecer carbono. Né? A gente sabe que o aço é uma liga de ferro-carbono. O carbono tem que vir de algum lugar, ele vem do carvão. O calcário ele é um fundente. Né? Ele reage, pela sua natureza básica, com substâncias estranhas ou impurezas. Né? Então é o calcário que é responsável por formar a escória. Né? Ele serve basicamente para puxar essas impurezas do processo e guardar. A impureza do minério, do carvão, né? E guardar na forma de escória, né, que é um subproduto. Né? Então, assim, no alto forno eu vou produzir meu ferro gusa e vou ter essa escória que não vou nem falar que é indesejada. Eu tenho que ter ela, porque é a escória que ela tira as impurezas do meu ferro gusa. Né? Então é um subproduto, é algo que eu produzo, mas não é o meu objetivo produzir. Tá bom? Os minerais que contêm ferro em quantidade apreciável são os óxidos, carbonatos, sulfetos e silicatos. Esses quatro tipos aí. Os primeiros, que são os óxidos, são os mais importantes do ponto de vista siderúrgico. Né? Como eu falei aqui, a gente extrai, né, o ferro de óxidos. Né? A gente pega o óxido de ferro, faz com que ele passe por um processo de redução para eu ter só o ferro. Os principais óxidos são
Magnetita, que é óxido ferroso férrico, né? O Fe3O4, que tem 72% de ferro. Hematita, que é óxido férrico, Fe2O3, que tem 70% de ferro. Né? Tem a limonita, que é um óxido hidratado de ferro, né? Que é 2Fe2O3 com 3Ho2O, né? Contendo em média 48% de ferro. Esses são minérios que são extraídos da natureza. Então a gente extrai da natureza esse minério. Depois, no processo de produção do aço, a gente tem que pegar esse minério e transformar em ferro apenas. Aqui a gente tem as reservas em milhões de toneladas. Né? Isso aqui um pouco, esse dado é um pouco defasado, um pouco antigo, né? De principais reservas conhecidas e potenciais de minério de ferro. A gente vê que o Brasil ele tem 37 milhões de toneladas em reservas conhecidas de minério de ferro. Então é um número muito grande. O segundo colocado aí, que é o Canadá, tem 3 vezes menos. Né? Tem quase 4 vezes menos, né? Que é 10 mil. Né? Então, assim, o Brasil ele é muito, muito rico em minério de ferro. Por isso que ele tem essa grande vantagem em relação a esses outros países, tá bom? Ainda tem questão de reservas potenciais, né? Que são reservas que na época acreditavam que existiam, né? Que no país também eram bastantes, né? Que no Brasil eram 15 milhões de toneladas. 15 mil milhões, digamos assim, né? Muita coisa. É um número muito grande, né? 37 mil milhões, né? Falando ali das reservas conhecidas, né? Então é isso. No Brasil ele é muito forte economicamente, tem muito potencial, né? Isso foi explorado no Brasil exatamente por ter essas grandes reservas de minério de ferro. Eu tenho alguns tipos de minério de ferro que são encontrados preferencialmente na região de Minas Gerais. Né? Em Minas Gerais a gente tem muitas jazidas. A gente tem lá 4 cidades, né, que está colocado aí, que é Belo Horizonte, Santa Bárbara, Congonhas do Campo, Mariana, que eu posso estar enganado, mas eu acho que são essas 4, que formam o que a gente chama de quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, que é uma região que tem muita riqueza mineral. Né? Lá a gente pode encontrar essa hematita compacta, né, que tem entre 66% e 69% de ferro, né, que é destinado principalmente à exportação. Né. Devido à sua alta pureza, é geralmente empregada diretamente nas aciarias, no processo clássico Siemens-Martin, a gente vai ver o que é isso, né, na aciaria, né, onde sua função é atuar como oxidante, né, ou seja, reduzir o teor de carbono do banho líquido. O que acontece na aciaria é isso, né, reduzir o teor de carbono do ferro gusa. Né. A gente tem o itaberito compacto, que é um outro tipo de minério, com ferro entre 56% e 66%, que corresponde a hematitas lamelares formadas de grãos de quartzo e palhetas de hematita. Né? São tipos de minerais só. Né? Tem o itaberito friável também, também chamado de jacutinga, né? Que é facilmente reduzível a pó. Eu tenho a canga, né? Com ferro entre 50% e 60%. Né? É um minério secundário que capeia os afloramentos e cobre as encostas do morro de minério. Então é algo meio que superficial, lá onde eu encontro o minério de ferro, que é bom de utilizar. Né? E também tem o meu itaberito impuro, com teor médio de 50% a 55% de ferro. Né? Então são alguns tipos de minério de ferro. Não precisa decorar aí a porcentagem de cada um, só saber que a gente tem vários tipos mesmo. Como eu falei antes de levar o minério de ferro para o alto forno, a gente tem que fazer o beneficiamento desse minério. O que é esse beneficiamento? O beneficiamento do minério é uma série de operações, né, às quais o minério de ferro é submetido, com o objetivo de alterar suas características físicas ou químicas e torná-las mais adequadas para a utilização nos altos fornos. Então é basicamente isso. Né? Então é exatamente isso. Uma série de operações que o minério de ferro vai ser submetido com o objetivo de alterar suas características físicas ou químicas. Né? Então é assim, é uma preparação que a gente faz para o minério de ferro para que o minério de ferro chegue chegue no alto forno preparado, numa situação adequada para reagir com o coque e com o calcário. Tá bom? Quais são as operações que compõem esse beneficiamento de ferro, do minério de ferro? É o britamento, peneiramento, mistura, moagem, concentração, classificação e aglomeração. Né? O foco maior é na aglomeração. Né? Porque essa aglomeração ela visa melhorar a permeabilidade da carga do alto forno. Né?
Visa reduzir o consumo de carvão e acelerar o processo de redução. Então visa tornar a reação mais fácil de acontecer. Né? Além disso, essa aglomeração ela reduz a quantidade de material fino, material em pó, né? Que o alto forno emite e lança lá no sistema de recuperação de gases. Né? Então, assim, essa aglomeração que a gente faz é porque, do ponto de vista químico, eu tenho um material em pó, ou em partículas muito pequenas, no alto forno, é ruim. Eu tenho que ter partículas maiores, mais aglomeradas, um diâmetro maior, digamos assim. E eu tenho que, por causa disso, eu tenho que fazer, criar alguns métodos aí de aglomerar meu minério de ferro. Né? Tem 4 tipos principais de aglomeração, né? Que é a sinterização, que produz o sinter, que é um aglomerado. Tem a pelotização, que produz pelotas. Briquetagem, que produz briquetes. E nodulização, que produz nódulos. Né? Focando aqui na sinterização. O que é a sinterização? Que é um processo muito comum aí de beneficiamento do minério de ferro. A sinterização consiste em aglomerar finos de minério de ferro, né, com aproximadamente 5% de um carvão finamente dividido, ou seja, com um pouquinho de coque. Né. Essa carga é colocada em grelhas que se movem a determinada velocidade e num determinado ponto próximo ao fim do percurso das grelhas, a carga é aquecida superficialmente por intermédio de queimadores de gás. Né. Então essa é a sinterização. A gente pega essa carga de minérios finos de minério de ferro, mistura com uma porcentagem pequena de coque, né? Coloca em grelhas, não se mexer em certa velocidade. Né? No fim do percurso das grelhas, essa carga vai ser aquecida usando queimadores de gás. Né? Então, essa sinterização. À medida que a mistura se movimenta, eu tenho exaustores debaixo da carga que retiram o ar através da mistura de maneira a queimá-la. Então, é como se fosse uma queima de cima para baixo aí na carga, né? Como se fosse um cigarro, digamos assim. Né? A temperatura que se desenvolve atinge 1.300 graus Celsius a 1.500 graus Celsius, suficiente para promover a ligação das partículas finas do minério, resultando em um produto uniforme poroso chamado sinter. Né? Então, tudo que eu falei aqui é uma maneira de se pegar partículas finas de minério de ferro e aglomerar em um produto uniforme e poroso, que é o sinter. Tá? Então, sinterização é uma maneira de aglomerar o minério de ferro. A pelotização é outra maneira, né? É um processo de aglomeração de maior êxito. Né? Nesse processo, a gente produz inicialmente pelotas cruas de finos de minério de alto teor ou de minério concentrado. A granulação do minério deve ser normalmente inferior a 325 mesh. Né? Os dispositivos usados na produção das pelotas cruas são do tipo tambor rotativo ou discos ou cones giratórios. Né? Então é outra maneira de se pegar esses minérios finos e transformar em pelotas, né? Que tem um formato mais circular, mais esférico, digamos assim. Né? Uma vez as pelotas cruas sendo obtidas, a gente queima, faz um tratamento térmico, digamos assim. Né? Então a gente faz um aquecimento ali, de maneira que essas pelotas tenham propriedades boas para serem levadas ao alto forno. Beleza? Então, em relação ao minério de ferro, eu extraio esse minério de ferro em forma de óxido, e antes de levar para o alto forno, eu tenho que fazer o beneficiamento, que é, basicamente, no geral, aglomerar, que é colocar o minério de ferro em condições adequadas para reagir no alto forno. Eu também tenho carvão. Né? O que eu posso falar sobre o carvão aqui? O carvão é um combustível usado no alto forno, né? Seja ele coque, né, carvão mineral ou madeira. Né? Tem 3 funções principais do carvão, que é fornecer calor para a combustão, fornecer carbono para a redução do óxido de ferro. Né? O carbono que o carvão fornece é responsável por fazer essa transformação de óxido de ferro em ferro metálico. Né? Indiretamente também o carvão ele fornece carbono para o principal elemento da liga do ferro, o carvão ele fornece carbono para o meu ferro gusa. O ferro gusa ele é uma liga de ferro e carbono muito rica em carbono. Esse carbono vem do carvão. Vamos lá. O coque, o carvão de madeira são introduzidos no alto forno, né? Em vez do carvão de pedra, né? Ou da lenha, porque esses não possuem resistência suficiente para suportar as cargas do alto forno. É o que eu disse anteriormente, né?
carvão vegetal ele vai direto. O carvão mineral ele tem que passar por um processo que é a transformação em coque. Porque o carvão mineral, da maneira que ele é encontrado na natureza, ele não tem resistência para suportar as cargas do alto forno. Né? Então ele é ruim de se utilizar para gerar reações no alto forno. Então tem que fazer o processo de transformação em coque antes. Né? Além disso, o coque e o carvão de madeira, carvão vegetal, permitem que temperaturas mais altas sejam atingidas, por serem menos inflamáveis que os produtos naturais dos quais se originam. Finalmente, sobretudo no caso do carvão coque, o processo de coqueificação ou transformação do carvão mineral em coque, ele origina uma série de derivados de subprodutos. Né? Quando eu pego o carvão mineral e transformo em coque, eu estou retirando várias impurezas, vários componentes voláteis. Né? Isso é bom, né? Fazer esse refino do carvão mineral. Né? Então é outro lado positivo da coqueificação. Né? Porque caso contrário, caso a gente não fizesse essa coqueificação, esses componentes voláteis que eu retiro nesse processo de formação do coque, eles iriam embora pelo alto forno. Né? Então iria atrapalhar ali, não ia se perder pelo alto forno. Hoje em dia, quando a gente produz esse coque, a gente tem produtos voláteis, vários produtos químicos, né, que são extraídos disso aí, né, do processo, e esses produtos químicos geralmente são comercializados para a indústria química. Tá? Então, uma coisa que vocês vão ver aqui nessa parte de siderurgia é que quase nada vai se perder aqui. Né? Praticamente tudo aqui é reaproveitado, né? É vendido, é usado em outra área. Né? Vocês vão ver isso com mais calma. Carvão coque. O coque é obtido pelo processo de coqueificação, que consiste, em princípio, no aquecimento a altas temperaturas, geralmente em câmaras hermeticamente fechadas, né? Com ausência de ar. Né? Desculpa, gente, tomando uma água aqui. O carvão mineral, né, ele é constituído sobretudo de restos de matéria vegetal que se decompõe com o tempo. Né? Na aparência de umidade, na ausência de ar e em variação de temperatura e pressão. Então, através dos milênios, esse carvão vegetal que se decompôs com o tempo e sofre variação de temperatura, de pressão, vai se transformar em carvão mineral. O melhor tipo de carvão mineral é o tipo betuminoso. É o mais adequado à produção de coque. Né? No aquecimento e temperatura de coqueificação, na ausência de ar, as moléculas que constituem o carvão mineral elas vão se dividir, produzindo gases e compostos sólidos. Né? Ou seja, vai produzir gases e produzir um resíduo também. Esse resíduo, né, do próprio carvão mineral é o que a gente chama de coque, né, que se apresenta como uma substância porosa, celular, heterogênea, sob o ponto de vista químico e físico. Né. A qualidade do coque vai depender muito da qualidade do carvão mineral, da qual se origina, né, e principalmente do teor de impurezas. Né. Como que é formado o coque? Né? O que acontece na coqueria? Lembrando que esse processo de formação do coque, isso é feito antes do alto forno, tá? Eu não jogo o carvão mineral no alto forno, eu jogo o coque. A coqueificação pode ser resumida da seguinte forma. O carvão mineral ele é introduzido nas câmeras de coqueificação, que são de grande comprimento. Né? Essas câmeras são constituídas de material refratário e são aquecidas externamente. Material refratário, material resistente a calor, né? Até para isolar, fazer um revestimento. Essas câmaras são juntadas de modo a formar uma bateria. Né? Essa bateria vai constituir o que a gente chama de forno de coqueificação, compreendendo até 100 câmaras. E entre cada câmara tem sempre uma de aquecimento. Né? Então é uma câmara que tem o meu carvão mineral que está sendo aquecido, eu tenho uma de aquecimento, eu tenho uma de carvão mineral e uma de aquecimento. Vai alternando. Né? Os próprios gases originados na combustão do carvão mineral são usados como combustível para aquecer o carvão mineral. Então então assim, esse é um processo, como eu falei, que é sempre realimentado. A gente tenta reaproveitar tudo. Todo calor gerado a gente tenta aproveitar de alguma forma. Sobre as câmaras de coqueificação, a gente tem as câmaras de regeneração, que são constituídas de um empilhamento de tijolos refratários. Né? Como eu falei, esses tijolos refratários vão armazenar o calor dos gases
e aquecer o ar necessário para a combustão. Então é utilizar o quê? O próprio calor das câmaras de coqueificação, guardar esse calor, né? E aquecer o ar para fazer combustão. O tempo para a coqueificação se completar, ele varia de 17 a 18 horas. No fim desse tempo, o coque ele é paulatinamente retirado, né, por meio de uma máquina desenformadora e cai sobre um carro de apagamento, né. Então tem um coque que vai estar incandescente ali, um coque muito quente, né, no resultado final, vai estar num carro de apagamento. Geralmente ele é encaminhado para o que a gente chama de torre de extinção, onde eu vou aplicar jatos de água sobre esse coque incandescente, né, para resfriá-lo, né. Só que tem um porém, esse coque incandescente, né, ele costumava ser feito dessa maneira, ele costumava ser resfriado usando jatos de água. Hoje em dia isso aí já está mais feito, isso é feito mais usando gases inertes, né? Uso gases inertes, né, para fazer o resfriamento. Por quê? Porque esses gases, quando fazem o resfriamento, eles retiram esse calor e eles levam esse calor com eles, então eu não perco calor. Quando eu jogo água em cima do coque, eu estou perdendo calor, né? Então, usando gases para resfriar, eu consigo aproveitar esse calor do coque incandescente e levar para outro processo dentro da indústria, né? Como eu falei, nosso objetivo aqui é sempre otimizar, nunca perder energia, né? O carvão mineral, então, depois do processo, a gente pode extrair desse carvão mineral 75% de coque e 25% de gás impuro, né? Esse gás impuro mistura aí vários tipos de gás, tolueno, benzeno, naftaleno, amônia, piridina, gás combustível, né, piche. Isso tudo aí, todo esse gás impuro que é gerado na coqueificação, né, ele é vendido, comercializado para a indústria química. Então não é um dinheiro perdido, né? É um dinheiro que ele é reaplicado. Eu estou ganhando dinheiro com uma coisa que eu não vou ter utilização nenhuma. Então esse gás impuro aí, ele não é levado adiante no processo, geralmente ele é comercializado. O coque é o que vai, de fato, para o alto forno. Tá bom? O carvão vegetal, né, ou de madeira, ele é fabricado mediante pirólise da madeira. Ou seja, é a quebra das moléculas complexas que constituem a madeira em moléculas mais simples, né? Isso diante calor. O calor promove essa quebra, né? O calor é aplicado à madeira com a ausência de oxigênio, resultando em gases líquidos e resíduo sólido, que é o carvão vegetal. Então esse carvão vegetal é um combustível diferente, alternativo ao coque, né? Ele é um produto de muita qualidade, né? Porém tem algumas limitações. Primeira coisa, do ponto de vista ecológico, né, que é danoso, vou utilizar árvores, né? A sua resistência mecânica é baixa, né, de maneira que o carvão vegetal ele tenha uma capacidade menor, né? Um alto forno que trabalha carvão vegetal tem uma capacidade menor do que um alto forno que trabalha baseado em coque, né? Então, por ter capacidade menor, a produtividade é menor, né? Como a gente pode ver aí, ó, um alto forno carvão vegetal, ele produz 1.200 toneladas por dia. Com coque, 10.000 toneladas por dia. Então, do ponto de vista de produtividade, não é vantajoso também, né? Então, o carvão vegetal, hoje em dia, ele é usado em usinas menores, tá? Usinas muito grandes, a gente usa coque mesmo. Fundente, vamos lá. A função do fundente é combinar-se com as impurezas do minério, né, e com as cinzas do carvão, formando escória. Então, como eu falei, esse fundente, que é o calcário, ele pega a impureza do carvão, pega a impureza do minério, junta aquilo e forma a escória. Então ele serve como um filtro ali, tirando essa impureza de maneira que o gusa tenha melhor qualidade, né? O principal fundente é o calcário, da fórmula CaCO3, né? No Brasil a gente tem jazidas de calcário em praticamente todos os estados, então é algo bem abundante aqui no Brasil, né? Outra matéria-prima desse processo siderúrgico é o minério de manganês, né? Seja utilizado diretamente no alto forno, como lá adicionado lá na cearia, né? Esse minério de manganês, ele não é tão... Naquele fluxograma eu nem coloco ele, né? Por quê? Porque ele não tem um papel de protagonista como os outros o calcário, o coque e o minério de ferro tem. Mas ele é um elemento muito importante para o aço, né?
porque ele é muito usado como dessulfurante e desoxidante. O que é um elemento dessulfurante? Né? É o elemento que retira o enxofre. O manganês ele tende a se juntar com o enxofre. O enxofre ele é danoso à estrutura do aço. Né? Ele tem que ser controlado. Né? O excesso de enxofre. Né? E aí eu posso colocar o manganês, que o manganês ele abraça esse enxofre, gerando sulfeto de manganês, e isso é liberado da estrutura do aço. Tá? Então, esse é um exemplo da importância do minério de manganês. Eu posso usar outras matérias-primas para produzir o aço, com certeza. Né? Vocês sabem que, por exemplo, o aço inoxidável é um aço que tem um teor mais alto de cobre de níquel. Né? Então tem que colocar cobre e níquel em algum momento. Né? Isso aí eu vou estar criando um ferro-liga, né? Um aço-liga, digamos assim. Né? Eu posso ter teor elevado de cromo no aço, né? Porque o cromo ele dá uma resistência à corrosão maior. Então eu posso ter essa adição também de outros elementos ali, mas isso é feito lá no final do processo, tá? Lá depois da CAI, geralmente. Outra matéria-prima importante é a sucata de aço. Né? O que é a sucata de aço? É tanto subproduto da fabricação de aço, né? Ou itens ou componentes desgastados, né? Quebrados ou que vão ser descartados. Né? Aquele de sucata. Sucata é sucata, a gente já sabe que é sucata. A gente pode usar essa sucata para ajudar a produção do aço, né? Sobretudo na cearia. Né? Além de corresponder ao reaproveitamento de material, né? Tá reaproveitando material que seria descartado, né? Iria teoricamente para o lixo, né? Ele vai gerar economia de minério de ferro, né? Minério de ferro e de carvão calcário, né? Devido ao emprego nos fornos de aço, no lugar do ferro gusa do alto forno. Então na verdade acontece o seguinte, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Na cearia, eu coloco lá, às vezes eu coloco 80 kg de gusa e eu consigo sair com 100 kg de aço. Por quê? Porque esses 20 quilos que estão faltando aí seria de sucata. Né? Que ele, além de ajudar a controlar a temperatura na cearia, no forno da cearia, convertedor que a gente fala, ele fornece ferro, fornece os componentes ideais para a fabricação. Né? Ajuda na oxidação também. Eles têm todo esse ponto positivo. Então a sucata também pode ser considerada matéria-prima. Tá bom? Bom, então até aqui, gente, foi a introdução. Eu passei para vocês quais são as matérias-primas, passei um histórico, passei uma visão geral de todo o problema aí, problema assim, de toda a produção do aço, né? E agora a gente vai focar no alto forno, né? O que acontece de fato no alto forno, tá? Vamos ver disso agora. Fazer uma introdução sobre o que acontece no alto forno, ver um pouco sobre o aspecto construtivo do alto forno, né? E sobre a operação dele, né? O alto forno ele constitui o principal aparelho usado na metalurgia do ferro. Então, de todos os instrumentos que vão ser usados para fabricar o aço, o alto forno talvez seja o mais importante, né? O principal deles, porque é nele que vai se formar o gusa. Né? O alto forno é um equipamento, digamos assim, que veio evoluindo muito. Né? A evolução da fabricação do aço acompanhou a evolução da qualidade do gusa gerado no alto forno. Né? Hoje em dia a gente pode gerar 10 mil toneladas de ferro gusa em 24 horas. Então na verdade esse número é até maior hoje em dia, né? Que essa referência é um pouco antiga. Mas é muita coisa, tá? De geração de gusa para um período curto de tempo. 10 mil toneladas, né? Bastante coisa. A metalurgia do ferro, ela consiste essencialmente, né? O que acontece no alto forno? Né? O principal fenômeno que acontece no alto forno é a redução do óxido do minério de ferro. Né? O que é isso? É o minério de ferro que está em forma de óxido, ele se transformar em ferro metálico. Né? Para que isso aconteça, tem que ter um agente redutor, né? que é um material à base de carbono, o carvão, que vai atuar como combustível e indiretamente como supridor de carbono para a liga ferro-carbono. Né? Então, assim, a principal reação que acontece no alto forno é essa, é a redução do minério de ferro. Aqui a gente tem uma exemplificação do que é o alto forno, tem duas imagens aí. Né? Aqui na esquerda, esse alto forno é essa zona, como se fosse um cone grande aqui, um forno bem alto. Né?
Eu tenho vários pontos aqui que eu deveria falar, eu vou focar nos principais. Primeiramente, o carregamento vem por cima, né? O que é esse carregamento? É o calcário, o minério de ferro e o coque. Entra aqui por cima. Tem um sistema aqui para colocar esse minério de ferro aqui dentro. Ele vai entrar no alto forno, né? E vai descer de cima para baixo, obviamente. Aqui embaixo no alto forno, tem dois círculos aqui, é o que a gente chama de ventaneira, né? O que são essas ventaneiras? As ventaneiras são por onde a gente tem a entrada de ar quente, né? Então, assim, no alto forno, além daqueles três compostos, matérias-primas, né, a gente tem ar quente subindo. Então, de cima para baixo está descendo calcário, carvão, calcário, coque e minério de ferro, e de baixo para cima tem o ar subindo quente, muito quente, alta temperatura, né? O ar ele é importante para que as reações químicas aconteçam no interior do alto forno, tá? Então esse ar quente ele tem que subir mesmo, né? Dessa reação a gente vai ter a escória, né, que está ali embaixo, né? O ferro gusa líquido, né? E gases de exaustão, né? A escória é aquele ponto, né, que está carregando as impurezas, o gusa líquido vai para a cearia, né? E a gente tem os gases de exaustão. O que são esses gases de exaustão? Na reação do ar com esses compostos ali, do coque, do calcário, do minério de ferro, eu vou criar gases, né, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, inclusive outros gases também. Esses gases, eles são levados aqui por cima, né, por um duto, né? Esses gases não estão em temperatura muito alta, né? Como eu falei, gás em temperatura alta, a gente pode usar, tentar aproveitar essa temperatura. E é isso que é feito, né? Ele passa por vários processos aqui de limpeza, né? Até que ele vai para uma estufa, onde esse gás quente que está saindo do alto forno, olhem que maluquice, ele é usado para aquecer esse ar que entra. Então veja bem, eu não vou gastar energia aquecendo esse ar que está entrando no alto forno, porque o próprio gás que sai aquece o ar que entra. É um processo que é sempre realimentado, tá bom? A forma que isso acontece que eu vou comentar com vocês, mas o aproveitamento é muito relevante, né? Aqui na direita eu tenho a seção transversal de um alto forno, né? Tem a parte superior aqui que é a cuba, tem a rampa que é do meio, o cadinho aqui embaixo. Eu tenho um furo para a corrida de escória aqui na esquerda, furo para a corrida do gusa na direita. O material da parede do alto forno é um material refratário. Refratários, gente, são materiais que são resistentes à temperatura elevada, né? Resistentes à temperatura elevada, não reagem quimicamente, né? Então eles são materiais refratários, tá? Como mostrado na figura anterior, o alto forno é uma estrutura cilíndrica de grande altura, né? Que compreende desde a fundação até o forno, propriamente dito, né? Esse forno é composto por cadinho, rampa e cuba. Cadinho é a parte mais de baixo, rampa a parte mais do meio e a cuba é a parte mais de cima. Importante destacar que, como o ar quente entra de baixo para cima, a parte mais quente é de baixo, tá? O cadinho é onde vai se acumular o metal fundido e a escória, né? O cadinho tem forma cilíndrica e é construído em chapa grossa de aço, com revestimento interno de material refratário de natureza sílico-aluminosa ou de blocos de carbono. Entre a chapa de aço e o revestimento refratário, a gente pode colocar também algumas placas de ferro fundido. Vocês vão ver que em materiais, quando tiver escrito fofo, tá? Não é fofo, é ferro fundido. Contendo no seu interior tubos de água, por onde ela circula, provendo resfriamento e proporcionando melhor condição do material suportar a temperatura elevada, né? Então às vezes dentro ali na parte do cadinho, a parte mais inferior, eu posso ter a passagem de tubos de água ao redor para tentar fazer um resfriamento ali, né? Então para ajudar com que o material ali que compõe esse cadinho, ele suporte a temperatura alta e a pressão também que acontece devido ao peso da carga, né? É importante falar que ali, quando eu falo que coloco coque, minério de ferro e calcário, eu estou falando de uma quantidade muito grande em peso, né? Se produzir uma tonelada de gusa, se eu não me engano, tem que usar 315 quilos de coque. Então muita coisa está entrando ali, né? Isso é uma carga muito grande. Esse alto forno tem que ser projetado para aguentar isso. Na parte inferior do cadinho eu tenho um furo, que é o furo de corrida do gusa,
né, que durante a operação do forno ele vai permanecer fechado, né, e quando tiver que acontecer a corrida do Gusa, ele é aberto. Tá? Também tem o furo de corrida da escória, né? Um pouquinho mais acima tem as ventaneiras, onde é soprado o ar pré-aquecido e pressionado. Né? Essas ventaneiras ali, na imagem aqui, dá a impressão que são só duas, né? Mas são várias ali ao redor do, do alto forno, tá? Então, como comentado aqui, ó, pode ter de 20 a 32 ventaneiras, né? Soprando o ar quente lá dentro. O ar pré-aquecido vai atingir as ventaneiras, né, por intermédio de tubos de ligação, que vai circundar o forno e é suportado pela carcaça desse. A rampa é a parte do meio, né, de certo modo uma das mais quentes. Né, é porque a rampa, eu falo que a parte de baixo é mais quente, né, mas a rampa, na verdade, é onde está entrando o ar quente. Né, então ali é a parte realmente mais quente. Né. A espessura do refratário é menor que no cadinho, né, exigindo resfriamento externo mediante o emprego de placas metálicas quando circula água. Então, ao longo de toda a parede do alto forno, eu vou ter placas metálicas que vão estar entre elas ali tubulações de água para resfriar um pouco, para controlar essa temperatura. Né? Então, a altura aí pode variar bastante, até 4 metros. Né? A cuba é a parte de cima, né? Bem em cima, pode superar 25 metros, né? Sua altura a partir da rampa. Né? A partir do fundo do cadinho supera 30 metros. Né? Esse alto forno ele realmente é alto. Né? A cuba também é construída de tijolos refratários, de grande espessura, né? Devido ao desgaste, tem muito desgaste na parte superior. A espessura é maior na parte inferior e vai diminuindo progressivamente até perto do topo. Ela é suportada por uma carcaça metálica formada de anéis soldados, a qual suporta o peso e os esforços mecânicos que se verificam no topo do forno. Né? Então ela vai suportar todos esses esforços, transmitindo através de colunas até as fundações, que é a parte mais embaixo que mantém a sustentação do alto forno. Essas distâncias que está colocado aqui no slide, tanto que eu nem comentei muito sobre elas, elas dependem muito da capacidade do alto forno, do seu projeto, do seu tipo. Tá? Então isso foi mais colocado para ilustrar. Tá bom? Aqui eu tenho o sistema de cope-cone. Né? O que é esse sistema de cope-cone? É a parte lá de cima, por onde vai entrar a minha carga, né? Por onde vai entrar o coque, o minério de ferro calcário. Né? Então eu tenho a tremonha de recebimento, eu tenho um silo, o cone pequeno, eu tenho o silo, o sino, o cone grande, e tenho a tremonha inferior. Né? O que vai acontecer aí? Por que eu tenho esse sistema para entrar ali a carga? Né? Porque a carga não pode entrar de qualquer jeito, tem que entrar na proporção adequada, né? Com o tempo adequado. Né? E isso é regulado através desse sistema de carregamento, né? Que fica no topo, né? O chamado cope-cone. Esse é um dos tipos de sistema de carregamento, tá? Posso ter vários tipos diferentes. Ele é constituído de uma tremonha de recebimento, que é a parte mais superior, ligada ao silo, ou tremonha superior rotativa, cujo fundo corresponde ao sino ou cone pequeno. Esse pode ser movimentado por um sistema de alavancas. A tremonha de recebimento descarrega a carga no silo, né, ou tremonha rotativa. Uma vez feita a descarga, o cone pequeno ele vai se abrir e vai descarregar o material no tremonha inferior. Né? Então vai da tremonha de recebimento para descarregamento no silo, né? Depois vai para o cone pequeno, depois vai para descarregar no tremonha inferior, né? Cujo fundo corresponde ao cone grande. Né? Após formar carga suficiente na tremonha inferior, o cone grande vai se abrir e vai despejar a carga no interior do forno. O sistema vai funcionar de tal modo que a abertura do cone grande é feita quando o cone pequeno está fechado. Né? E aí vai evitar que escape gases. Né? Então esse método aqui ele também é feito pensando nisso. Né? Quando o cone grande ele se abre, o cone pequeno fecha. Então os gases não escapam por ali. Né? Os gases eles têm que escapar por esse duto aqui lateral, por onde estão escapando. Eu vou aproveitar a energia de calor deles, né? A energia térmica deles, porque eles estão em alta temperatura. Então é uma preocupação também nesse método. Né? Os tubos de saída, por sua vez, comunicam-se com tubos de ascensão de gases, né? Os quais se ligam com dutos de descida. Né?
tubos de ascensão são dotados de válvulas de segurança no seu topo para a sangria do gás para a atmosfera. Né? Isso no caso no caso de segurança, né? Que tem que fazer a sangria do gás, que a pressão está elevada. Em resumo, esse sistema Cope-Cone tem por objetivo realizar uma distribuição uniforme da carga, ou seja, fazer com que a carga caia uniformemente, e evitar a evasão de gases para a atmosfera. Tá bem? A carga é constituída de minério de ferro, ou sinteropelotas, carvão, calcário e minério de manganês. Ela é pesada no nível do solo, em pós de carregamento, e despejada em carros que são levados até o topo, né, por um plano inclinado. Então essa carga é pesada antes de ser colocada no carro ela é levada até o topo, onde ele vai entrar nesse sistema Cope-Cone que vai distribuir uniformemente a carga, né, de maneira a evitar que os gases eles fujam para a atmosfera. Né? Esses carros que levam a carga para o topo, eles são manuseados por cabos de aço movido a motor elétrico, né, enquanto um sobe cheio e despeja a carga no fim da trajetória, o outro desce vazio e no fim da trajetória do que sobe está embaixo, né, pronto para receber nova carga. Então é isso, né? Tem dois carros geralmente. Isso pode variar também da estrutura para estrutura, tá? Gente, eu vou dar uma pausa aqui, no slide 46, né? Fechando esse esquema do Cope-Cone, sistema Cope-Cone, que é o sistema de controle do carregamento lá em cima, para encerrar nossa primeira aula de siderurgia, então. Na aula que vem a gente dá continuidade a essa matéria e segue com esse conteúdo aí, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Quem tiver curiosidade, procurem vídeos no YouTube, tem alguns vídeos bem legais mostrando como que funciona o alto forno, perdão, como funciona o processo de produção do aço. Algumas empresas elas colocam os próprios vídeos lá. Isso é bem legal. Ajuda a gente a ter uma visão de como funciona mesmo. Tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. E até a próxima.